Olá, meus irmãos e amigos, estamos de volta em nossas aulas do Seminário Teológico Tabernáculo, CETAB, Seminário Teológico Bereshit, CETEB, Faculdade Teológica Bereshit, FATEB, todas mantidas pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com sede em Lajinha há mais de 27 anos, difundindo a palavra de Deus aqui nessa região. Temos todos os cursos, básico, médio, teológico, superior, bacharel, com validação não temos mais, mas temos aproveitamento de créditos para o curso superior. Temos também curso de xilologia, que estuda cantares, gemátria, estuda os números na Bíblia. Temos também diaconato, liturgia e mestrado e doutorado na área de cantar e de Salomão. Nós estamos tratando aqui no nosso seminário das matérias da teologia sistemática. Estamos falando agora, nesse bloco, de pneumatologia, a ciência que estuda o Espírito Santo. Já falamos em aulas passadas sobre o conceito introdutório, a divindade do Espírito Santo, a sua personalidade. Depois falamos do Espírito Santo no Velho Testamento, em 2 aulas. Depois do Espírito Santo no Novo Testamento, até o Pentecostes. Depois após o Pentecostes. E agora chegamos então nessa 6ª aula, que vamos falar especificadamente sobre a obra do Espírito Santo. Falamos já dos nomes, né? Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito da verdade, etc. E que tem a personalidade, tem terceira pessoa, divindade, a trindade, não é isso? E tem conhecimento, tem sentimento, tem vontade. Os atributos, que ele é divino, ele é eterno, ele é presente, onisciente. Vamos falar agora nesse bloco das obras do Espírito Santo. Então as obras dele são várias. Primeiro é que ele atuou na criação. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então nós encontramos ali em Gênesis, em Jó, em Salmos. Inspirou os escritores bíblicos, os homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Porque não ia escrever de fatos, teve alguns que escreveram de fatos que eles não viveram. Então teria que ter inspiração. Também atuou na concepção de Cristo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Também temos em João, né? Regeneração é a obra do Espírito Santo. Aconselha, dá certeza de salvação, está lá em Romanos. Ensina ou ilumina. A Bíblia, inclusive, diz Jesus que ele vos lembraria de todas as coisas, né? Auxilia as orações por meio de intercessão, intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Ressuscitou a Cristo, Romanos 8, 1 Pedro. Chama para o serviço, Atos 13, 4. Quando fala da igreja de Antioquia, que esse Espírito Santo separou alguns para fazer as viagens, né? Sela a salvação dos eleitos, Romanos 8, 2 Coríntios e Efésios. Habita no crente. Hoje, daqueles que aceitaram Jesus, ele tem ali a sua casa. Atua na igreja, né? De maneira maravilhosa. E concernente à salvação, ele tem algumas obras específicas. Primeiro, ele regenera. Por meio do ministério do Espírito, a pessoa nasce de novo, recebe assim a vida eterna e é transformada. Essa é uma obra feita pelo Espírito Santo. O ser humano não consegue fazer isso sozinho. Habitação. O Espírito Santo habita no crente. Por isso é que Paulo diz, né, lá nas suas cartas em Gálatas, sobre isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. E o Espírito não vai deixar a pessoa retornar aqueles procedimentos que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Os batismos. Os crentes são batizados no Espírito Santo por Cristo. Isso João diz. Eu batizo na água, mas virá após mim que batizará no Espírito Santo e com fogo. Né? Selo, ele sela os crentes com o Espírito Santo, fornecendo declaração de propriedade, uma garantia de redenção final. O Espírito Santo é esse agente que faz essa selagem. Né? Enche, outra coisa é o enchimento. Os crentes são espíritos a ser cheios do Espírito. Então o Espírito tem essa facilidade de encher, ele ocupa o espaço na psique, né? No nosso espírito, pneumos, e na psique, para que haja então essa profusão espiritual. Direção, ele instrui os crentes, né, a andarem, a serem conduzidos na direção correta. Capacita, o Espírito habita no crente, concede vitória na vida cristã, produz frutos do Espírito, etc. Em Romanos 8 e Gálatas 5. E ensino, Jesus prometeu isso. Diz que quando o Espírito vier, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos iluminará a mente para receber revelação. Em João 14, João 16 e 1 João. Então aí nós encontramos então, a obra do Espírito Santo. Né? Mas também o Espírito Santo faz mais coisas. Vamos falar então agora, para completar esse bloco, sobre os títulos do Espírito Santo. Que títulos ele tem? Espírito,
né? As 7 espíritos, nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 3. O Senhor e o Espírito, 2 Coríntios 3. Espírito eterno, Hebreus 9. Espírito da glória, 1 Pedro 4,14. Espírito da vida, Romanos 8,2. Espírito de santidade, Romanos 1, Mateus 1 e 1 João. O Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de conhecimento, está lá em Isaías capítulo 11, né? Que tem atuação nas 7 cartas. Espírito de poder, Isaías 11. Espírito de temor do Senhor, Isaías também 11. Espírito da verdade, João 14. Espírito da graça, Hebreus 10. Espírito de graça e súplica, Zacarias de número 12. Então nós encontramos aqui os títulos do Espírito Santo. Então é importante ressaltar que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele atua juntamente com Deus e o Pai e o Deus Filho Jesus. A missão dele hoje principal aqui na Terra é o tempo dele agora. Ele vai trabalhar debaixo de um tempo, né? Haverá um tempo que o Espírito será retirado, né? Quando o arrebatamento da igreja acontecer, o Espírito vai conduzir a noiva até Jesus nos céus, para então ser distribuído o julgamento do Bema, que é a distribuição de prêmios, e vai para as bodas do Cordeiro com a igreja. Então o Espírito Santo tem um tempo predeterminado, né? Ele não vai ficar a vida inteira aqui. E no Velho Testamento ele atuou esporadicamente, possuindo as pessoas. No Novo, antes de Jesus, ele atuou de maneira mais profícua. E após o Pentecostes, de maneira esplendorosa, né? Então, os atributos já falamos, as obras já falamos, os dons, vamos falar sobre os dons agora que ele concede, né? O Espírito Santo concede dons. É fonte de todos os dons da igreja. 1 Coríntios 12, 14, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Apresenta ali os dons, os 9 dons específicos que ele batiza, faculta a pessoa que é batizada, então. Profecia, milagres, cura, línguas, ensino, fé, serviço, exortação. Na verdade, os dons prescritos ali é palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé. Dons de curar, operação de maravilha, discernimento de espírito, profecia, línguas e capacidade de interpretá-las. Nós teremos um capítulo específico, uma aula só específica sobre esses dons. Mas é importante que esses dons fiquem bem claro, que eles estão em vários, inclusive em 2 ou 3 textos, nós citamos aqui, a gente encontra a palavra dom do Espírito Santo, bem claramente, né? Então, esses dons, nós falaremos depois sobre ele, e então essa é a principal função dele, né? E teremos uma aula também só sobre um dom específico, que é hoje o dom mais usual no meio pentecostal, daí o nome pentecostal por causa da festa do Pentecostes, né? Nós falaremos então especificamente só sobre o dom de línguas, né? Variedade de línguas. Então nós falaremos isso em outra aula. Então essa aula vai se encerrando por aqui. Nós convidamos a todos para divulgar o seminário na internet, né? Pelo CETEB, Seminário Teológico Tabernáculo, CETEB, está no canal do YouTube. E vamos estudando e aprendendo. Um abraço, fique com Deus.